Capítulo 3. Proposição. Amigos, é difícil falar alguma coisa a respeito deste livro sem ferir conceitos religiosos, pois ele é totalmente claro em suas mensagens. Vivemos uma corrupção religiosa. O entendimento espiritual está corrompido por causa da consciência inserida no caos da ignorância. Há muito que se compreender sobre este tão magnífico e misterioso manuscrito. Escrito de forma simbólica, ele usa em sua narrativa de alegorias, metáforas e parábolas. O livro encerra segredos acerca de assuntos relevantes na compreensão da elevação da alma e na busca por consciência. Ele retrata da consciência corrompida pelo engano religioso, mostra um cenário caótico instalado na mente, tenta explicar o egocentrismo, a egolatria dos que buscaram consciência e se perverteram na sua elevação. Uma corrupção da consciência se instalou na alma e transformou tudo, criando todo um cenário de perversão. A alma no caos concebe e gera verdadeiros padrões mentais bizarros e grotescos, arquétipos que regem a alma, tornando-a corrompida em suas ações, as pondo sob condenação. Todos vivem este caos e esta confusão em meio ao mundo religioso, o qual impera e reina sobre o conhecimento profano e mentiroso. Todos os homens buscam de forma consciente ou não a verdade sem exceção, pois é com ela que obtemos uma consciência elevada e pura, mas ao buscá-la, a alma é enganada e se converte em uma constituição mental de perversidade. O livro de Enoque mostra bem esta situação de extrema corrupção da consciência em razão de uma mentira religiosa estabelecida no próprio caos. O pecado na verdade é a amartia, que significa errar o alvo, o caminho para uma consciência pura, e foi o próprio engano que nos fez errar. Veja que hectares uma grande diferença entre engano e mentira. No engano há falta de verdade ou culpa por estarmos praticando uma mentira de maneira inconsciente, enquanto na mentira, uma distorção proposital é a responsável por praticarmos o erro e a injustiça. Há, no entanto, dolo e não culpa. Ao buscar consciência espiritual, o homem se perdeu e gerou concepções mentais que os inseriram em total corrupção e ao caos mental. O resultado foi catastrófico para a alma e gerou um gigantismo no ego. É o ego humano, egocentrismo e a egolatria, que se agiganta no desenvolvimento dessa mente influenciada pelo engano, concebe um padrão mental pervertido, e é neste contexto que Enoque se manifesta para lutar contra tudo aquilo que for estabelecido nesta condição. O livro fala do processo de ascendência do entendimento até que atinjamos um padrão de consciência purificada capaz de lutar contra o ego estabelecido. E esta guerra tanto acontece na mente individual quanto coletiva. Esse livro trata da própria construção da consciência, e como Enoque iria falar sobre isto se não usasse de uma linguagem simbólica? Cada um dos capítulos trata de temas voltados a este processo de purificação da alma que busca a consciência espiritual através da justiça e verdade, e que ao buscá-la mergulhou em profunda corrupção. E esse é um retrato atual da consciência espiritual do homem. Nenhuma roupagem religiosa irá cobrir a consciência com seus enganos e mentiras. O dilúvio esperado como juízo tem por objetivo destruir tudo que foi concebido pelo engano, e Enoque tem essa missão de alertar desse juízo futuro. E o mesmo dilúvio ocorre hoje nas mentes que se afogam no engano religioso, no conhecimento profano da verdade. O gigantismo do ego na estrutura de sua consciência será afogado pelas águas da confusão. E este dilúvio fala de um processo de transição da alma, que deixa a corrupção para agora crescer em um solo sagrado. E a partir daí, uma vinha da justiça será plantada para que a consciência cresça com justiça. Enoque, ao ser elevado e adquirir uma consciência maior, torna-se um eleito e tem como missão retornar e alertar para um juízo futuro. Ele anunciará ao ego gigantismo o juízo que está por vir. E esta mesma experiência passam aqueles que, após alcançarem um padrão mental humilde, se despojaram de seus deuses, semideuses e titãs e despiram-se de sua autojustificação e de suas próprias justiças criadas na perversidade abundante na ignorância espiritual. Também serão elevados em seu entendimento e com a consciência agora sendo purificada, combaterão contra toda a iniquidade e corrupção do entendimento religioso instalado neste mundo pagão, profano e mentiroso. As influências do engano sobre a mente que busca a consciência e a verdade geraram uma geração de iníquos que precisam ser destruídos em sua concepção mental. Estes arquétipos bizarros e gigantescos precisam ser afogados pelas águas do dilúvio. Os animais embarcados na arca tratam dos instintos que nos induziram ao erro e que devem ficar inativos. Enoque conta para seu filho Matusalém sobre eles. O sonho visionário que ele tem com os animais retrata bem cada uma das fases dos instintos que dominam e necessitam ser embarcados para não mais regerem sobre a alma humana. Iniciando pela serpente que nos levou ao engano, seremos como gados explorados pelos sistemas,
Com a consciência tornarão a resistir como touros, tigres selvagens, mas com a forte influência dos cavalos que desceram e fecundaram os gados, elefantes, camelos e outros serão gerados e concebidos, cada animal com sua representação simbólica, símbolos da exploração, sujeição, condicionamento, etc. O homem na corrupção mental de sua consciência transforma tudo em criaturas grotescas e bizarras. Esse mesmo dilúvio afoga em nós toda a mentira concebida, levando-nos a uma nova estrutura mental. A busca pela justiça e verdade resultando na construção da consciência é todo um processo longo que só pode ser compreendido por fases e períodos. São atividades mentais que nos encaminham para a obtenção de uma consciência maior e elevada. E Enoque mostra isto em seu processo de ascendência. Somente uma mente totalmente iluminada pela verdade poderá vivenciar essa experiência, onde não irá existir mais trevas. Trevas é ignorância sendo vencida pela iluminação de Cristo. A conquista deste padrão mental de iluminação está registrada no próprio livro de Apocalipse capítulo 21, onde o padrão mental perfeito será alcançado. A mente inserida neste padrão não mais sucumbirá na dúvida, na incerteza e na ignorância escura das trevas. Antes, toda a consciência estará iluminada pela justiça. O livro trata de uma das fases mais importantes da mente humana no processo de elevação e ascendência da consciência, tirando-a da ignorância. O sonho de um arrebatamento e alcançar padrões mais elevados de consciência devem ser o anseio de todos quantos almejam a verdade. Quanto mais elevado formos ao entendimento, mais a verdade virá à tona como o desenrolar de um pergaminho. O véu que cobre o entendimento para a verdade se abre para uma ampla compreensão. Na verdade, um arrebatamento de mente e de pensamento. E é sobre essa experiência que o livro se refere. Enoque é uma realidade espiritual o qual todos que buscam por consciência devem experimentar. Enoque é o arquétipo da própria eleição. É o que é chamado. É ser escolhido e consegue uma elevação a uma consciência espiritual fascinante. É o que fará a guerra contra a iniquidade e mentira religiosa. Descerá às partes mais profundas e tenebrosas da consciência para destruir as mentiras construídas pela perversidade. Cada capítulo do livro Enoque se depara com uma porta que se abre para o entendimento daqueles que alcançaram a luz de Cristo e se iniciam no caminho da justiça, fazendo firme sua eleição e vocação. É o nosso entendimento sendo transportado para uma ascendência da consciência para habitar nos lugares celestiais em Cristo. Ele próprio anunciou nos evangelhos que iria nos preparar lugar. Desta forma, vamos compreendendo nosso próprio ego e gigantismo. O engano que se estruturou na mentira que não só está no mundo profano, mas está dentro de cada um de nós. Assim, poderemos lutar contra os gigantes do ego humano e outros tantos padrões de pensamentos gerados do engano. Esta luta começa aí, bem dentro de você. Você é seu pior inimigo. Não tente convencer o mundo se primeiro você não se autoconvencer. Há muitos arquétipos aí dentro da sua alma que deve ser exposto com a verdade de Cristo. Na verdade, eles estão dentro e fora de nós. Operam tanto no indivíduo como no coletivo. Nós temos nossos gigantes os quais devem ser vencidos. O meu primeiro inimigo sou eu mesmo. Aquilo que for estabelecido em nós pelo mundo pagão profano e religioso. Toda uma estrutura corrompida foi construída e precisa ser destruída. Jesus falou, de que vale querer ganhar o mundo e perder sua alma. Muitos têm a alma perdida no engano religioso que se instalou na consciência coletiva do mundo, e se convencem em ganhar o mundo. Ganhar o mundo, para que, se ele próprio está entregue a uma condição de corrupção. O problema do livro é a sua linguagem, por ser totalmente figurada torna difícil sua compreensão. Por esta razão os profanos distorceram criando fábulas e mitos. O livro de Enoque então passou a ser tratado como místico e muitos o evitam acreditando que ele promoverá a destruição das suas almas. Na verdade, a sua linguagem é totalmente estranha para os perdidos no mundo religioso. A própria igreja o sacrificou criando medo e pânico pelo seu conteúdo. Uma forma de manter os homens afastados de suas verdades. O medo tem sido uma arma poderosa nas mãos do paganismo profano e religioso. Uma vez libertos por Cristo, ele nos encoraja a pôr nossos pés em territórios proibidos pela religiosidade mentirosa. As chaves que abrem as portas da compreensão e nos fazem entender esta linguagem estranha disposta em todo o seu conteúdo. Esta na aplicabilidade da justificação de Cristo por intermédio da fé. Uma linguagem que somente quando nos for aberta e interpretada de forma correta, levará a mente a uma compreensão. Quando as portas se abrem, vemos o quanto este livro é profético e atual. Vivemos esta realidade hoje, em pleno século XXI. Uma profecia tão recente que assusta. Há um Enoque dentro de cada um de nós, que precisa ser arrebatado para uma consciência maior. Por esta razão o livro foi escrito para os eleitos.
Homens que ascenderam no seu entendimento e que baixaram a níveis inferiores para fazer guerra contra toda esta mentira que este aí operante através dos sistemas. A mentira que corrompe a própria verdade. A mensagem do livro tem como proposição nos levar a entender todo o processo de corrupção da consciência. E gira em torno dessa missão de fazer uma guerra contra isto. Veja o que diz São Judas capítulo 1, Judas 1:4 porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 5 Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. 7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 8 E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. 9 Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. 10 Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 11 E deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 13 Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. 14 E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Por favor, não leiam este livro mistificando-o, ele é lógico e simples, são os homens que o tornaram místico em sua compreensão. Na verdade, não hectares nada de místico, mas de verdadeiro. Quem sabe você se equivocou ao ler este meu livro. Ah, pensei que o assunto era outro. Se ao abrir este livro você se decepcionou, encerre a leitura e continue na sua realidade corrompida. Ele trata do processo de atividade mental da ascendência da mente na busca por consciência. Todo o processo de atividades mentais e a dinâmica de como isso vai ocorrer na busca pela verdade a partir da justificação da alma por intermédio da fé em Cristo será narrada no conteúdo. Toda a obra de Cristo tem como objetivo nos tirar da ignorância espiritual a qual estamos encerrados e visa nos conduzir através de um processo longo, ordenado e progressivo através de uma plena iluminação do nosso entendimento. Quer nos levar à consciência pura sem a mácula do engano. Na verdade é sairmos do estado de ignorância espiritual ou Hades que estamos encerrados, e sermos transportados para o estado de consciência espiritual. E isto demanda de todo um trabalhoso processo. Serão várias fases e etapas necessárias para que venhamos a atingir não só um estado de consciência espiritual, mas se elevar aos mais altos níveis. São medidos por graus, durante este árduo trabalho de Cristo realizado através do Espírito da Verdade o qual é enviado a todos quantos nele crê. Vamos gradativamente deixando as trevas da ignorância e vamos seguindo a luz plena da verdade. Assim ascenderemos por fases e realidades, e somente poderemos transcorrê-los quando vamos pelo caminho da justiça por intermédio da fé. Assim, de fé em fé vamos seguindo para alcançar aquilo que é perfeito e a perfeita vontade de Deus que é a prática do amor verdadeiro que nos faz bem-aventurados. Quanto mais elevados na consciência e no entendimento, mais serviremos a Deus na verdade, e é isso que importa a Ele, que o sirvamos em espírito e em verdade. Então, devemos entender toda a dinâmica desse caminho se queremos alcançar este êxito da alma. Compreender o que tudo foi estabelecido dentro de uma ordem e toda desordem é iniquidade. A equidade é justamente o antônimo da iniquidade. Obedece à ordem disposta pela própria justiça divina segundo o caminho determinado por Melquisedeque o Rei da Justiça, o qual o próprio Senhor Jesus se submeteu sendo ele aperfeiçoado na justiça. E na medida em que vamos seguindo, nossa consciência vai sendo estruturada e encorpada e com ela nossa alma se potencializa. A alma vai adquirindo potencialidades como prudência, empatia, livre-arbítrio, etc. Desta forma,
cumprindo os protocolos de cada nova realidade adentrada. Vamos penetrando as unidades de consciência na medida em que seguimos a luz de Cristo em sua justiça. Enoque é onde começa o processo de iniciação na luz de Cristo, a qual tem por objetivo nos ascender a um maior entendimento e uma consciência maior. Em Enoque ou nesta unidade de consciência, alcançaremos pensamentos superiores e iremos transpor a níveis mais elevados no entendimento. Enoque significa iniciado. Na Bíblia Sagrada Ectares 2 Enoques. O primeiro está na ascendência de Caim, o outro está na ascendência de Sete. Ambos significam iniciação. Isto nos ensina que poderemos iniciar tanto nas trevas como na luz. Perceba como o arrebatamento tão pregado hoje deve ser alcançado. E só alcançaremos se transpusermos cada uma das unidades de consciência que antecedem. Somente através deste processo de arrebatamento que iniciaremos na luz de Cristo será possível, galgando os mais altos graus de compreensão e sabedoria consciencial, e vamos nos tornando puros em nosso estado de consciência espiritual. Enoque proveniente de Sete é o que arrebata o entendimento, elevando a uma consciência maior, enquanto Enoque oriundo de Caim coloca a alma na escuridão da ignorância. Então devemos entender que as 6 fases que antecederam a iniciação na luz de Cristo, na verdade nos preparam para um arrebatamento da mente que tem por objetivo nos encaminhar a uma consciência na verdade pura e livre da corrupção da mentira religiosa. E veja que não há atalho. Ou passamos por cada uma das fases cumprindo seus protocolos, ou não haverá porta aberta para a compreensão e o arrebatamento. E estas são unidades de consciência as quais vão sendo conduzidas gradativamente por intermédio da fé e de nossa postura em crer em Cristo, que nos faz ressuscitar do mundo dos mortos, da ignorância do pecado, das trevas de uma consciência na ignorância, para uma ressurreição para a verdade que nos fará compreender as coisas espirituais, pois aquele que crê nele, ainda que esteja morto espiritualmente, ressuscitará para a verdade. Sendo ressuscitado por Cristo, crendo nele, sairemos da condenação da ignorância e seremos conduzidos aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta será uma promessa divina de nos levar a uma consciência maior na verdade, para servirmos a Deus na verdade. O livro de Enoque fala de um mistério revelado pela fé. Surgiu neste tempo final expondo a iniquidade e o mundanismo da igreja corrupta, mentirosa e devastadora da própria consciência, justiça divina e da verdade. E quando fala em igreja, fala de sistemas que se estruturaram na mentira e no engano. Uma mensagem que por séculos e milênios esteve oculta ressurge agora para expor as mentiras construídas pela religiosidade. E esta verdade vem para destruir o gigantismo do ego humano, destruir as figuras arquétipas mentais bizarras e grotescas de concepções geradas pela consciência pervertida. Vivemos uma nova era onde as pessoas se cansaram de tantas religiosidades que trazem insatisfação à alma. Os homens atuais necessitam de algo que satisfaça seus anseios espirituais. Chega de mentiras e enganos. Homens que se aproveitam da ingenuidade espiritual, da inocência dos pensamentos humanos para os levarem à corrupção. E reinando sobre eles exploram a ignorância espiritual. Geraram em suas mentes figuras monstruosas que destroem. Acredito que todo o sistema religioso está passando por um processo de falência com relação à própria justiça e verdade. Uma reforma será necessária, principalmente naquilo que concerne ao protestantismo, onde tentaram remendar um vestido velho da Roma antiga com um remendo novo. O rombo então se tornou maior para o entendimento. Apesar de vivermos entre meio a tantas informações, a tecnologia, a internet e tantos outros meios de comunicação em massa, o homem é carente naquilo que concerne à justiça divina e à verdade. E a iniquidade reina sobre a ignorância do homem, e é justamente aí que o livro de Enoque aparece como uma revelação, mostrando um chamado, uma escolha e a eleição daqueles que farão parte do grande exército, que irão lutar contra esta iniquidade estabelecida neste mundo religioso. Há gigantes que estão fecundando as mentes insanas. Arquétipos mentais e formas de pensamentos estão sendo concebidos da mentira e da corrupção a todo momento, prometendo liberdade. As tornam cativas de suas ideias e ideologias corrompidas. Criaturas bizarras e grotescas, mentes perversas em suas crenças e ideologias estão aí, se reproduzindo, criando formas depravadoras de pensamentos. Assim, as mensagens do livro de Enoque é um combustível e uma revelação para os tempos atuais. A verdade está corrompida e algo precisa ser feito. E isto cabe aos eleitos fazerem. Tenho dedicado toda a minha vida em uma profunda análise deste livro, o qual o contemplo com muito cuidado. Busco sempre através da graça e da fé entender suas mensagens. Tendo Jesus como minha chave interpretativa, consigo entender suas mensagens. Lembre-se que
Vivemos sob um contexto confuso. Um espírito de Babilônia que impera hoje tem sob o seu domínio doutrinas enganosas e mentirosas. Um dragão que tem várias cabeças que influenciam as massas e as tornam escravas de suas ideologias e religiosidade. E aquilo que tenho entendido com relação às mensagens deste livro, tem mudado minhas concepções, tem derrubado muralhas e tem me feito ver a espiritualidade como uma oportunidade de liberdade oferecida por Cristo. Consegui ver e entender todo o plano do Senhor naquilo que concerne a esta guerra dos eleitos contra a iniquidade e o mundanismo dos dias atuais. Sei que muitos não levarão a sério acerca daquilo que trago como entendimento com relação a este livro. Porém, sei que está havendo um interesse e um despertamento mundial naquilo que concerne as verdades espirituais. Como eu disse, as pessoas estão cansadas de tantas falcatruas, de tantos enganos trazidos pelos sistemas religiosos que só sabem enganar. São guias de cegos guiando cegos, enganam e estão sendo enganados, porque as verdades lhes são ocultas para se perderem no engano de sua ignorância. Um véu ainda está posto sobre eles. Sei que serei debochado, julgado e tido como tolo por muitos. Pouco me importo com a opinião dos outros. Porém, não posso me calar diante daquilo que o Senhor através da sua infinita misericórdia tem me revelado. O livro de Enoque foi para mim um basta, e pode ser para você também todas estas ideias construídas dentro da sua alma. Esse templo religioso construído na sua cabeça precisa ruir com o terremoto da verdade, para que um novo e magnífico templo seja construído em você. Não é à toa que tentaram esconder este livro ocultando-o, apedrejando-o com as mentiras religiosas estrategicamente manipulados pelos sistemas que buscam seus próprios interesses. Quanto que não ouvi de pessoas, pare de ler este livro, ele foi adulterado, etc. Pode até ser verdade que em algumas de suas partes e do seu conteúdo, algo foi mudado, mas a verdade está preservada e jamais prevalecerá a mentira, quando lemos com o Espírito de Cristo iluminando o nosso entendimento. Foi a graça de Cristo que me encaminhou a Ele e assim o exploro desde que fui chamado à luz, e cada vez mais me surpreendo com suas revelações. Penetro neste território obscuro com a luz da verdade, pois há uma promessa de Cristo que onde pusermos nossos pés seria território santificado pela verdade. Quando estamos em Cristo, perdemos o medo do engano e da mentira, pois a luz tudo revela. Assim, Ele expõe os gigantes religiosos gerados e concebidos pela iniquidade e o egocentrismo idólatra, gigantes que configuram o farisaísmo e hipocrisia de nosso tempo, encharcados de tantos conhecimentos fundamentados na letra e no intelectualismo, na teologia pagã e profana, nas mentiras fabricadas por mentes perversas. Dizendo-se religiosos, adulteram tudo o que concerne a verdade, inventam, maquinam mal, profanam, criam doutrinas, etc. A mente mente com seus enganos e mentiras. Aí vem a etimologia da palavra. Às vezes o fazem até de forma inconsciente, pois não conhecem a verdade. Mas quando experimentarem a luz de Cristo, o véu se rasga e serão obrigados a deixarem seus sistemas. E é justamente aí que compreenderemos as tribulações e perseguições que sofrerão aqueles que são chamados para andarem na luz. Uma guerra contra o entendimento deles se levantará. Dias estes que, se não fossem abreviados como nos ensinou o próprio Cristo, nenhuma alma suportaria. O livro expõe e combate a tudo que para eles é verdade e comprometem suas estruturas religiosas que as sustentam por séculos e milênios. O livro derruba muralhas, faz cair castelos, templos religiosos desabam diante de suas verdades. Precisaremos de uma certa coragem para enfrentarmos estas mentiras que se estabeleceram neste mundo religioso e que se configuraram e se estabeleceram em nossas mentes, transformando-se em verdadeiros dragões e guardiões em nossa alma, que nos transportam e nos carregam nas costas. Somente os sinceros conseguirão entender suas mensagens. Precisaremos estar imbuídos de uma certa coragem. Do contrário, desistiremos de tal intento. E estes personagens bizarros que tanto se manifestam do lado de fora, como de dentro de nós, precisam serem expostos com as verdades de Cristo. Aprendemos com o livro que eu preciso vencer a própria mentira concebida em mim e que me impedem a ter o acesso ao novo entendimento. Somente serão vencidos pela fé. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. O apóstolo Paulo falou acerca disto. Com a luz de Cristo não haverá arquétipo mental estabelecido que não seja das verdades expostas. A manifestação dos filhos da iniquidade será real quando a luz penetrar no nosso entendimento. Expõe toda estratégia religiosa que escraviza e engana a mente humana. O livro de Enoque agora surge como uma das testemunhas neste tempo do fim, para descortinar toda esta enganação serpentiana.